Olá. Olá. Está funcionando meu microfone? Olá. Sim, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. A gente faz as histórias dessas outras. Pois é, nós pedimos. A Ana já pediu para diminuir, está muito frio. Parece Groenlândia aqui. Bom dia. Olá a todos. Nossa Senhora. Olá a todos, um bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes e também a quem está com a gente na internet, né, os internautas. Hoje a nossa live é presencial, é aqui da nossa sede, da nossa casa, do nosso cantinho. E é um dia de felicidade, comemoração, porque eu tenho aqui uma pessoa muito querida ao meu coração, foi minha professora, ainda é, porque aprendo muito com ela, minha professora e minha amiga também, é Ana Tereza Camasmi. A Ana Tereza é espírita, é trabalhadora do Centro Tarefeiros do Bem e hoje está aqui com a gente para ter essa conversa, para a gente poder conversar um pouco, né, aprender um pouco mais. Então, nós vamos, como sempre, fazer uma prece para acalmar nossos corações. E eu sempre peço que a gente feche os olhos, faça uma respiração consciente. Não precisa ter esforço, mas consciente. Sentindo o nosso corpo físico, que nos permite, nesse momento, estar aqui. E aí nós elevamos o nosso pensamento e os nossos melhores sentimentos a Deus, um Deus de amor e misericórdia, a Jesus, modelo e guia de nossas almas, e pensamos em todos os amigos espirituais, que eles possam nos envolver, que eles possam envolver a Ana Tereza, orientá-la, sustentá-la, que possam ficar entre nós, nos trazendo momentos de fraternidade e aprendizado. Então, em nome do plano espiritual da casa, do querido Dr. Bezerra de Menezes, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós pedimos permissão para começar a live do domingo de hoje. Graças a Deus. Então agora, Ana Tereza, é com você. Então, obrigada, Sueli, pelo convite. É uma honra para mim estar com vocês nessa manhã de domingo. Tirei todo mundo domingo de manhã de casa. Isso não é uma coisa tão simples da gente realizar, tá bom? Então, agradeço vocês terem vindo. Abrir mão de estar lá no conforto do lar para a gente estar junto. Mas eu também entendo que quando a gente vem à nossa casa espiritual, a gente vem para nutrir a nossa alma. Então, eu desejo que essa manhã seja uma manhã de nutrição para vocês, como já está sendo para mim. Então, se tudo der certo, a gente vai ter uns slides. Se não, vai ser um slide imaginário, né? E a gente vai seguindo sem ele, mas Deus abençoe ali que o pensamento positivo, a gente vai ver se o pensamento positivo dá conta mesmo, né? Um mentor para esses momentos, isso. Então, sejam bem-vindos também os internautas que estão nos acompanhando aqui pela internet, que a gente possa também, né, vibrar por eles. Ó, já pode sentar aqui na frente que eu pedi para desligar um pouquinho aquele vento danado, né? Então, eu trouxe para vocês o tema saúde. Será que a gente tem recursos para uma saúde mais íntegra? Não pensar só no nosso corpo,
ele também faz parte. Mas da gente poder pensar na nossa saúde como um todo, de uma maneira inteira. Então, para poder nos ajudar nessa reflexão de hoje, eu usei um livro da Joana de Ângeles chamado Plenitude. Lá ela tem Caminhos para a Saúde. Para poder falar sobre a saúde, a gente tem que falar daquilo que nos tira a saúde. Então, eu queria perguntar para vocês um pouquinho. A nossa palestra aqui vai ser conversada, né, gente? A gente tem aqui um bom tempo aqui para a gente conversar. Ela começa... Vocês sabem que a doutrina espírita, ela tem 3 eixos importantes. Tem a parte científica, a parte filosófica e a parte religiosa. Esse livro vai se aproximar bastante da filosofia, porque ela vai pegar a filosofia do Buda para falar sobre o sofrimento. Então, eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala de sofrimento, que pensamento vem? Que palavras vêm a vocês? Nossa, que sofrimento! Dor. Dor, medo, o que mais que vem? Quando fala em sofrimento. Ansiedade, né? Ansiedade, raiva, frustração. O que mais? O que mais que eu penso em sofrimento? Porque tem dor de várias ordens, né? Dor moral, dor física. Então, a gente pode pensar também assim, né? Dor física, dor moral. Sofrimento também tem a ver com perder, né? Com perdas. Tem a ver com morte. Tem a ver com tanta coisa. E aí, quando a gente pensa nessas coisas todas que vocês estão falando, né? Dor, medo, ansiedade, tudo isso que a gente está falando aqui. Dúvida. O que vai me acontecer? O sofrimento. Isso. Onde ela me leva? Para onde a gente vai? Oh, que bacana. Então, esses questionamentos sobre o futuro, né? Como que é seu nome? Delair. Tá. A Delair está trazendo para a gente o quanto a gente tem incertezas quanto ao nosso futuro, e isso é um sofrimento para a gente também, né? Muito sofrimento. Insônia é sofrimento? Insônia é sofrimento. Os filhos indo embora de casa é sofrimento? Também, né? Os filhos indo embora de casa é sofrimento. Depende de como você vê a ida dos filhos. Isso. Pode dar até alívio. Pode dar alívio. Vai, filho, vai diminuir a despesa aqui de casa, que beleza, né? Pode dar alegria, pode dar tristeza e pode dar tudo isso misturado. Alívio com tristeza, com alegria, a gente fica, né? Um monte de coisas. O que mais que traz sofrimento? Tem uma coisa que traz muito sofrimento pra gente, é lidar com dinheiro, né? Dinheiro é um negócio que traz sofrimento. Tá vendo com Regina, né? Eu conversando com Regina aqui, Regina falando do sonho dela, de poder tornar essa comunidade aqui um pouco melhor, que essa casa possa contribuir com a comunidade. Mas e o dinheiro para fazer isso? Como é que a gente consegue dinheiro para essas coisas? Então, assim, dinheiro é uma coisa que preocupa a gente. E se preocupa demais, vira sofrimento. Então, vocês já estão começando a ver que tem sofrimento que é a gente que procura ele, não tem? E tem sofrimento que procura a gente, né? Um exemplo de sofrimento que a gente procura. Por exemplo, quando fica preocupado demais com o dia de amanhã. É um sofrimento que chega sem a gente pedir. Um exemplo. Uma doença, a morte de alguém querido, né? Então, a gente tem sofrimentos. O desemprego, né? Mas tem sofrimentos que eu acho graça. Conheci uma moça que ela tinha um relacionamento complicado, gente. Ela era doida para aquele relacionamento acabar, mas ela não conseguia ir embora do relacionamento. O dia que um homem decidiu ir embora da vida dela, sofre mesmo. Então, tem coisas que se rompem na vida da gente e que podem até trazer para a gente novos horizontes, mas tem uma coisa que agarra a gente. O Buda chamou isso de apego. Quando a gente fica agarrado em coisas
pessoas, circunstâncias, situações que não são mais úteis para nós, mas a gente não consegue soltar. Então, às vezes, o emprego, né? Ah, perdi o meu emprego, mas eu estava infeliz naquele emprego que só. Infeliz, ganhando pouco, arrasado, eu não sei o quê. Aí o empregador me manda embora, sofrimento. Mas se você olhasse bem, você já não estava bem há muito tempo nesse trabalho. Você estava lá por apego. Então, para os budistas, eu estou falando dos budistas porque é onde a Joana começa esse livro. Ela está falando dos budistas, do pensamento budista. O pensamento budista é muito bonito. É um pensamento espiritual muito interessante porque ele está dizendo assim: na vida, na nossa vida material, nós que somos espíritos reencarnantes, essa vida aqui, ela acaba. Tudo aqui acaba, tudo. A vitalidade do nosso corpo, né? Quando a gente começa a balançar os bracinhos, parece umas barriguinhas que a gente não tinha, né? Nosso corpo não tem a mesma vitalidade de antes. Então, o nosso corpo, os nossos bens, o nosso status, os nossos cargos, as nossas profissões. Quando a gente se aposenta, é engraçado. Pergunta assim, qual é a sua profissão? Sou aposentado. Sumiu todos aqueles nomes que você tinha. Engenheiro, advogado, dentista. Isso some e você fica com uma plaqueta de aposentado, né? Então, olha que coisa. Isso também é impermanente. Então, os budistas chamam a nossa vida material, a nossa vida terrena, de uma vida impermanente. Permanente é qual? É a vida espiritual. E segundo Paulo de Tarso, a gente só tem uma vida. Só tem uma. Ora a gente está no corpo, ora a gente está fora dele. Mas a vida é única. A gente acha que não, né? Mas na verdade é isso. Cada um de nós, desde que Deus nos cria, é a sua vida. Né? Para sempre. Né? Então nós somos imortais. Mas eterno só Deus, né? Então a gente vai reencarnando, reencarnando, até não precisar mais reencarnar. Então essa vida física que a gente tem aqui, tudo nosso aqui acaba. Um dia vocês virão a essa casa aqui desencarnados. Vocês vão sentar no banquinho, vão ver o que está acontecendo aqui. A nossa casa espírita, que eu pertenço, que é em Botafogo, na nossa reunião mediúnica já vieram trabalhadores que foram nossos trabalhadores da casa, né? Vieram agradecer o trabalho, desejar coisas boas para a gente, mas agora já estão em outras oportunidades. Então, um dia seremos nós, né? Hoje de manhã, antes de vir para cá, a minha faxineira me ligou, dizendo que o marido dela tinha falecido. Ele andava muito doente, ele faleceu essa madrugada. Mas, gente, ele estava muito doente mesmo, não era pouco, não. Já estava entubado, sabe? Muito tempo doente. E aí ela disse assim para mim, ai, dona Tereza, todas as pessoas que eu amo estão indo. Eu pensei, ué, mas é isso, a vida é isso. Todas as pessoas que a gente ama vão. Ah, e ele me deixou. Não, querida, ele não te deixou, ele precisava ir, é outra coisa. Não é? Se torna um sofrimento se você entender a morte dele como me abandonou. Aí vira sofrimento. Mas se você entender que todos nós aqui vamos, um dia vai ser você, um dia serei eu. Sim, todas as pessoas que nós amamos vão voltar para o mundo espiritual. Exclusive a gente, né? Também vai. Só uma questão de tempo. Então, o que os budistas ensinam para a gente, que foi Buda que trouxe essa ideia? Eles dizem o seguinte, que o nosso sofrimento é porque a gente não suporta essa impermanência. Esse tanto de dúvida, esse tanto de coisas que vão embora da nossa vida. E a vida é isso. E aí os budistas vão dizer assim, como a gente não suporta isso, o que a gente faz? A gente se apega. Então, a gente precisa amar desapegadamente. Amar os filhos de uma maneira livre. Eles estão de passagem na nossa vida. Os nossos amores, os nossos pais, os nossos colegas de trabalho, os nossos companheiros da casa de espírita, seja lá o que for, são pessoas que estão na nossa vida por enquanto. E nós também estamos na vida deles por enquanto. Então, já que a gente está por enquanto, a gente precisa aproveitar enquanto está presente.
porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar. Nem com esse corpo, nem com esses objetos, nem com esses cargos, com esses títulos, com essas pessoas. Então, tem gente que justamente porque tudo se vai, diz assim, então já que tudo se vai, então também eu não vou me entregar. Né? Então, esse movimento é um movimento também de não querer viver a vida plenamente. Isso não é desapego, é descuidado, né? Desapego é eu viver plenamente todas essas coisas, mas eu estou entendendo que a qualquer momento todas essas coisas podem ir, como eu posso ir. Será que a gente está pronto aí para essa soltura? Difícil, né? Para não doer. Então, não doer não é possível. Não doer não é possível porque a gente dedicou afeto para aquilo. Então, a gente precisa de um tempo para poder, vamos dizer assim, desafetar-se, ou assim, retirar todo aquele movimento naquela direção. Então, não doer não é possível. O que acontece de positivo para quem entende que as vidas são sucessivas é que a gente não se desespera. Não se desespera. Dói, mas não é desesperante. E também não se revolta com isso. Não entende que isso é castigo de Deus. Não, as pessoas morrem e não depende delas, a hora delas irem, né? Então, para a gente poder lidar com a dor da perda, é um grande aprendizado mesmo. Né? A gente vai ficando mais profundo. Eu acho que quem passa por lutos fica mais profundo na vida. Começa a lidar com as outras relações de uma maneira mais consciente. Porque já passou por esse momento de deixar. De enterrar, de deixar ir, de não ver mais com os olhos do corpo. Aprende a sentir esse ente querido no coração. Desenvolve a intuição, né? Aprofunda a alma bastante. Mas não doer não dá. Vocês sabem que quem desencarna também passa por luto? Também passa. Porque quando nossos entes queridos vão, mesmo que tenha sido uma doença prolongada, mesmo que seja uma libertação e um alívio voltar para o mundo espiritual, eles sentem falta do convívio com a gente, de estar com a gente. Sentem falta disso. Sim. E gasta tudo o jeito que ele deixou, como se a vida não tivesse dado para gente. Então, quando a gente desencarna, a gente vai vendo. E eu acho que tem uma coisa que é difícil para a gente quando a gente desencarna. Segundo o relato dos desencarnados, no livro Céu e Inferno, por exemplo, tem bastante relato, nos livros do André. Como é que é a gente não ir no hortifruti, né, gente? Não ir no supermercado, não tem que tomar banho, não tem que comprar roupa. A gente gasta muitas horas fazendo isso, dormindo, 8 horas dormindo, mais ou menos. Das 24 horas, sobra 16. Nessas 16, a gente gasta tempo comendo, preparando a comida, tomando banho. Imagina a gente sem ter que fazer nada disso. O dia é comprido, hein? Espírito desencarnado não precisa dormir. Quem precisa dormir é o corpo. O espírito não precisa dormir. Então, imagina a gente 24 horas acordado. O que a gente vai fazer da nossa vida? Não é? Então, por isso a gente já trabalha aqui, para se acostumando. Porque quando desencarnar, a gente já está habituado. Nós vamos nos reencontrar, saibam disso, isso é bom saber. Né? Os trabalhadores de uma casa se reencontram desencarnados. E continuam tarefas no mundo espiritual pelo laço fraterno que os une. Se o laço foi bom, tá, gente? Se foi laço de picuinha, não vai dar para a gente se encontrar. Ah, meu Deus, aquela ali, vale-me Deus.
Dá de novo, eu achei que eu tinha me livrado, como é que vai ser? Então a gente tem essa possibilidade de reencontrar os nossos amores, né? Teve uma circunstância boa, assim, a minha mãe já desencarnou, já tem uns 2, 3 anos, e ela veio numa reunião nossa, e ela falou uma coisa muito interessante que eu não tinha parado para pensar. Ela disse assim: minha filha, aqui a coisa mais difícil para mim é que tudo que a gente pensa, os outros escutam. Aqui pensar é falar. Porque pensa, gente, não é mais a boca que está falando, né? Quem fala é o pensamento. Então ela disse que tem aulas de educação do pensamento. Você não falar bobagem. Imagina isso. Meu Jesus, a gente pensa 1 quilo, mas só fala 10 gramas, né? Esse 1 quilo fica onde? Né? Esse 1 quilo que a gente pensou forma a nossa psicosfera, que é a nossa roupa espiritual. Nós temos uma roupa espiritual que nos acompanha onde quer que a gente vá. Por isso que tem um povo que quando a gente encontra, a gente sente uma repulsa estranha, a gente não sabe nem o que é. É a psicosfera da pessoa, onde ela vai. É como se fosse o hálito que a gente tem na boca, o hálito espiritual da gente é a nossa psicosfera, né? Que é alimentada pelos pensamentos. Se você tem pensamento de ódio, de raiva, de preconceito, enfim, é isso que te acompanha onde você vai. Então, segundo o que minha mãe relata, se eu tivesse desencarnado, esse tanto de pensamento negativo é como se eu estivesse falando, está todo mundo escutando. Tum, 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 tum. Então, tem um trabalho de educação dos seus pensamentos para você conseguir se comunicar com os outros espíritos. Assim como tem treino e educação também para você se movimentar no espaço, né? Então, ela diz que se movimentar é tranquilo, difícil é ter permissão para isso. De poder visitar os entes queridos, os lugares onde esteve, não é tão simples assim. Você precisa ter condições espirituais para poder ir nesses lugares, encontrar todas essas pessoas. Então, vocês veem, não é tão simples assim de ficar desencarnado, né? Tem que aprender a pensar, aprender a sentir, educar as emoções, educar. É um bom trabalho. Bom, estou entendendo aí que não aconteceu. Então, nem com reza, nem com isso. Então, não era para ser, não tem problema. Então, segundo o pensamento da Joana, então, ela seguiu o seguinte: o Buda disse que são 4 verdades sobre a nossa vida aqui na Terra, sobre o sofrimento. O sofrimento em si mesmo, a origem do sofrimento, como a gente para de sofrer e como é que a gente pode se libertar. Então, o Buda acha que durante a vida a gente atravessa esses 4 movimentos. Sofrimento mesmo, quais são as origens, a gente precisa descobrir qual é a origem do seu sofrimento, como é que a gente pode parar de sofrer e como é que a gente se liberta dele. Eu já comecei pela libertação quando eu falei para vocês do desapego. E o que faz a gente sofrer? O apego. Então, será que a gente já pode começar a amar com menos apego? Talvez não consiga ainda o desapego, mas com menos apego. Então, a Joana vai pegar esse pensamento do Buda, tudo isso está no livro Plenitude, tá? No capítulo O Sofrimento, Análise do Sofrimento, ela vai dizer o seguinte: tem 3 formas, 3 grandes grupos que é do nosso sofrimento mesmo, que faz a gente sofrer muito. Se a gente olhar esses 3 pontos e começar a trabalhar esses 3 pontos, nós vamos nos libertar do sofrimento. Então, primeiro, e eu acho o mais grave deles, o mais comum, é o sofrimento do sofrimento. Vocês já pararam para olhar como a gente sofre porque a gente sofre? Então, o que a Joana quer dizer com isso? Você tem um sofrimento qualquer, sei lá, você machucou a perna, né? E você não pode mais fazer determinados movimentos que você machucou a sua perna. Durante um tempo. Mas enquanto a perna está daquele jeito, olha o sofrimento do sofrimento. Mas eu não podia ter machucado essa perna, mas que essa perna não para de doer, mas onde eu estava com a cabeça, que eu botei essa perna lá não sei aonde, que médico que não resolve esse meu problema, que mal eu fiz a Deus para ter essa perna desse jeito. Então, isso é sofrimento do sofrimento.
E o que a Joana vai dizer para a gente é o seguinte: enquanto você fica na reclamação, no sofrimento, na vitimação, porque você sofre, você não está resolvendo a perna. Então você gasta uma energia desnecessária, não serve para nada essa energia que você gasta. Então, isso é sofrimento. Então, o grande trabalho que a gente precisa fazer, nós estamos estudando aqui um domingo de manhã, quando o sofrimento vier, você não entrar no sofrimento do sofrimento, que é o primeiro lugar que a gente vai. A gente vai para a culpa, a gente vai para o remorso, vai para a vitimação, culpa os outros, reclama, fala, tal. Será que a gente pode parar? Não, gente, eu vou resolver a perna. Vou resolver isso aqui, porque é isso aqui que está me deixando fora do eixo. Então, isso é sofrimento. Então, começa a olhar as suas queixas, as suas reclamações. Do que você tanto se queixa? É disso que você precisa começar a cuidar. Então, primeiro movimento. Segundo, ela diz que faz a gente sofrer muito, é o sofrimento pela impermanência, que a gente conversou aqui. A gente sofre porque as coisas acabam. Tudo acaba. Nosso corpo acaba, as nossas profissões acabam, né? A nossa família se transforma toda, né? Os filhos pequenininhos viram adolescente, casa, vão embora, volta com os netos, né? Então, assim, mas aquilo que você tinha acaba. Viram outras coisas. Mas é importante a gente entender que para que algo novo chegue, o velho precisa ir. Isso também acontece com os nossos sonhos, sabia? A gente tem um monte de sonho que precisa morrer para que outros possam nascer. Então, há sonhos que estão velhos, gente. A gente não tira eles da gaveta. Nem para realizar, nem para deixar ir. Então, a gente precisa deixar ir. Aprender a deixar ir. Né? Eu me lembro de uma situação interessante essa. Quando meu filho mais novo faleceu, passado assim alguns meses, meu filho do meio teve vontade de morar com os amigos. Foi difícil para mim imaginar aquilo, porque a casa já tinha ficado vazia sem o mais novo, foi o caçula que faleceu. Sem ele, aí ia ficar só eu e meu marido, que minha filha já tinha casado. Mas eu imaginava que isso ia acontecer algum dia, só que eu queria que esse dia não chegasse, né? Quando chegou o dia, ele veio tão desconcertado falar comigo. Mãe, então, sabe? Então, eu falei, fala, meu filho, o que é que você está enrolado para falar? Aí ele falou que ele queria morar com os amigos, não sei o quê. Eu falei, tá tudo bem, filho, eu acho que está na hora mesmo de você ir. Como assim, mãe? Eu preparei um monte de argumento, você não vai falar nada? Não, meu filho, você pode ir. Não, mãe, mas acontece que eu pensei isso. Eu pensei, meu filho, você não precisa explicar. Você cresceu. Você não cabe mais aqui, você tem razão. E tal. Não, mas acontece, não tem, mas acontece, pode ir, tá tudo certo. E ele ficou desconcertado e eu segurei minha onda, eu fiz um papel bonito, bem bonito. Depois que ele saiu dali a chorar foi muito, mas aquele momento, que é um momento, por isso que eu falei que alegria e tristeza misturado, né? É ótimo que ele queira ir, ruim é quando o filho não quer ir, quando ele quer permanecer pequeno na casa da gente, não desenvolve. Filho adulto na casa da gente, não vai, gente. Não cresce. Ele pode pagar a conta da luz, pode pagar a internet, mas não desenvolve. Precisa experienciar a autonomia, decisões próprias, né? Hoje a gente ri, ele já casou, já tem filho, a gente ri a beça disso. E a gente já ri porque ele, quando ele saiu de casa, foi morar com os amigos, foi ver um monte de coisa boa e tal. Certo dia aparece ele lá em casa. Mãe, eu estou desesperado. O que eu penso assim, meu Deus, o que pode ser um desespero? Uma pessoa com 30 anos, o que é desesperante, né? Para a gente que está nos 60, eu não tenho 30. Então, a fulana, a namorada, está grávida. Que maravilhoso, você podia me contar essa história assim, mãe, você é pai, é outro papo, né? Não, que pai, mãe? Eu falei, ué, mas ela está grávida, você não é o pai. Ele ainda não tinha juntado A com B, ele estava tão preocupado que ela estava grávida, não tinha entendido que ele ia ser pai. Eu falei, meu filho, que maravilhoso, você vai ser pai. Mas que maravilhoso, mãe, eu estou desempregado. E não sei o que, mas começa assim. E aí eu falei para ele, olha, a espiritualidade não pisca não, rapaz. Sabe que a espiritualidade se engana? Não. Cada espírito que vem, tem uma mala que vem junto com ele.
Pode ser de problema, de oportunidade. Eu não contei esse pedaço. Eu só falei que veio uma marra. Então, virão, mas você precisa fazer a sua parte. Você já pensou naquele local X, Y? Eu pensei com eles algumas oportunidades de trabalho que ele tinha deixado assim, não precisa, né? E não é boa ideia tua. Então, é a hora. É a hora. E aí foi uma grande construção, né? Deles encontrar firmeza dentro dele nesse lugar. Então, eu acho que Deus manda umas coisas muito interessantes para quem é inseguro de caminhar. Quem tem mais firmeza para caminhar são espíritos que já vêm mais amadurecidos nesse lugar, ele se dirige para as oportunidades. Há alguns espíritos que, ainda imaturos, mais inseguros, eles não conseguem caminhar na direção da oportunidade. Então, o que vem? Vem o desafio, né? No caso aqui que eu contei, foi essa experiência do meu filho. Vem o desafio primeiro e aí a pessoa se encaminha para a oportunidade. Percebe como é diferente isso? Então, a gente, quando é educador, né, pai, mãe, a gente vê essa diferença nos filhos. Tem filhos que têm ali um background que ele vai na direção da oportunidade, cava caminhos, tem essa força já, isso vem de outras encarnações já, né? Às vezes a gente embola isso, acha que é a gente que complicou o caminho do filho. Não, gente, é um espírito milenário, está na sua mão o quê? 15, 20 anos? Isso não é nada. Perto do milenar que ele é, não é você, tira de você isso aí. É muito narcísico isso, a gente achar que tudo é a gente. Então, tem espíritos que chegam na mão da gente, e não é à toa que você é mãe ou pai de um espírito assim, nessa encarnação, porque Deus conta com a sua habilidade para ajudá-lo naquele lugar. Que lugar? Tem espíritos muito impetuosos, que são impulsivos, a gente tem que segurar um pouco eles. Você, ei filho, menos, calma aí e tal. Ajudá-lo nessa temperança. Outros que a gente empurra, a gente dá um empurrão, a gente bota, não é? Na ponta da ladeira para ver se pega na segunda e tal. O bichinho tem dificuldade de ir. São espíritos que têm muita experiência de medo e muito fechamento. A gente está vendo aí a quantidade de autistas que tem reencarnado, né? São espíritos com muito medo de enfrentamento de uma existência, não é mole não. Então, cada filho a gente vai entender qual é a temperatura que a gente vai aplicar. Uns a gente segura, né, a impulsão, outros a gente empurra mais um pouco, outros a gente tem que falar pouco, outros a gente precisa falar muito, né? Me lembro meu filho mais novo, eu tinha falado, eu fiz quase uma palestra para ele, de tudo que eu achava que tinha que ser. Que isso, ele pacientemente escutou tudo até o final, ele era muito respeitoso comigo. Escutou tudo que eu falei estava certo, gente. Eu estava orgulhosa de mim falando, né? Nossa, tem um espetáculo aqui até tirar meu óculos, espetaculoso. Quando eu acabei, ele falou assim, mãe, você está totalmente certa, mas eu não vou fazer nada disso. Eu falei, eu gastei meu latim todo. Então é isso, assim. Então tem filho que a gente fala demais, fala menos. Aí eu entendi, eu tenho que falar menos. Porque há espíritos que têm crenças muito fortes. Quanto mais você fala, mais ele ratifica a crença própria. Então você tem que encontrar outro caminho que não é do confronto. Tem que ajudá-lo a pensar sobre as crenças próprias, né? Lembro de um dia a gente indo, eu faço culto do lar na nossa casa todo domingo à noite. Seja bem-vindo. Todo domingo à noite. Aí, certo dia, esse meu filho do meio adolescente falou assim, eu não vou mais ao culto não, sabe por quê, mãe? Porque eu sou ateu. Olha bem, o menino fez evangelização, mocidade, de onde que veio essa história? E eu sei que na adolescência, afirmar-se ateu numa família religiosa é um movimento de diferenciação. Falei, mas não tem problema não, lá no culto ateu pode ir também. A gente absorve todo mundo, não tem problema, você pode ir ateu mesmo, não tem problema não. Deus nem se incomoda com essa questão. Perdeu o argumento. Então, assim, aí eu não posso bater de frente com isso. Imagina se eu começasse o discurso. Que isso, meu filho? Você fez evangelização, isso aqui. Isso não vai chegar. Não vai chegar. Eu preciso conversar sobre essa ideia ateísta que está chegando no coração. É mesmo? Você é ateu? Me fala aí. Como é que é isso? Me conta. Sente aqui. Fala aí.
que você pensa sobre Deus? Você acha tudo isso uma bobagem? Eu acho tudo isso uma bobagem. E vamos lá, igual reunião mediúnica, a gente esclarece o espírito igualzinho. Vai deixando falar e a gente vai comendo pelas beiradas, até poder chegar no núcleo central. O que é o núcleo central? Admitir que existe Deus é porque eu sou pequeno. Para uma alma orgulhosa é impossível aceitar que há alguém superior a mim. Então eu prefiro acreditar que não há nada. É melhor eu acreditar que não há nada, que isso tudo aqui é caótico, não é um cosmos, que isso dá a impressão que eu tenho poder e liberdade. Está tudo bem. Um adolescente precisa pensar isso. Duro é conversar com alguém com seus anos de maturidade, ainda achar que não há poder superior. É interessante que no tratamento dos alcoolistas, a primeira afirmativa dos alcoólicos anônimos, a afirmativa curativa dos 12 passos, a primeira é crer que há um poder superior. Enquanto a gente não entende esse lugar de criatura que a gente tem, gente, a vida não anda não. Emperra tudo. Não é que Deus castiga, não é isso. Poder superior não é punitivo. É que quando a gente entende que a gente tem o tamanho de Deus, a gente confunde o nosso lugar com Deus, a gente perde a condição da proteção, porque a gente sai da proteção. Não é Deus que deixa de proteger, que isso é impossível. A gente é que recusa a proteção. Tanto quanto os nossos filhos que são teimosos. Pode deixar comigo, mãe, pode deixar comigo. Aí a gente tem que esperar dar ruim para poder acolher. A gente já sabe que vai dar ruim, como a gente fala. A gente já sabe que aquilo é fracasso. Mas é preciso, muitas vezes, um espírito mais orgulhoso, ele precisa experimentar a dor para ele poder fazer o caminho de volta, como o filho pródigo fez. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é sofrimento da impermanência. A dificuldade que a gente tem de lidar com essa vida temporária e permanente que a gente tem. E o terceiro tipo de sofrimento, ela vai dizer que é o sofrimento por condicionamento. Nos livros posteriores, ela vai desenvolver bastante essa ideia que é da criança ferida interior. Principalmente no livro Em Busca da Verdade. Em Busca da Verdade. Em que ela vai trabalhar as feridas emocionais que a gente tem nessa existência, que a gente adquiriu na infância e na adolescência. Então, quando a gente chega na vida adulta e a gente não tratou essas dores emocionais, abandono do pai, abandono da mãe, educação do lar com violência, agressões, abusos sexuais e qualquer coisa dessa ordem. Enquanto a gente não cura isso, nós somos adultos feridos e não sabemos que somos feridos. E sangramos por aí, machucamos pessoas sem perceber e aumentamos as áreas de feridas do nosso coração. Então, a Joana, ela é assim, super a favor que a gente faça psicoterapia, atendimento fraterno. Faça o que você puder para curar a sua alma. Não deixe a sua alma cronificar as feridas. Porque feridas que você adquiriu quando você tinha 5, 10, 15. Hoje você tem 70, imagina. Uma ferida que está há 50 anos sem uma água oxigenada. O que aconteceu com essa ferida? Formou uma casca dura, grossa, sem cura, infeccionada. Então, a gente anda por aí adoecido sem saber. E é por isso que a gente se torna amargo, depressivo, ou então agressivo com as pessoas, reativo. São feridas que a gente não cuidou. Opa, obrigada. Que lindo, gente. Obrigada. Gente. Então, ela vai dizer que nós, inclusive, podemos sofrer por causa disso. E aí eu quero acrescentar o Leon Denis, que é um autor fabuloso, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele é um livro grosso, gente, mas a gente nem percebe que ele é grosso assim, porque ele vai falando tanta coisa interessante que é gostoso. Lá na nossa casa eu fiz um grupo de estudos, toda terça-feira a gente se reunia para estudar, e foi um chororô só, porque a gente falava dos nossos sofrimentos, e é uma beleza. Tem um capítulo que ele fala sobre a memória. Como é que a memória espiritual funciona? Embora a gente tenha corpo, a gente tem cabeça, cérebro,
nós temos funções cerebrais para a memória, mas quando a gente desencarna, a memória continua, tá? O que fica são as estruturas cerebrais aqui. Mas o nosso perispírito conserva as estruturas, porque a nossa memória é milenar. Milenar, imagina. Só que a cada encarnação, cada mergulho que a gente faz no corpo, esses nossos registros antigos, eles ficam assim, num pendrive, ficam num lugar auxiliar, assim, a gente não acessa tão facilmente. Porém, diz o Leon Denis, mas quando você tem uma situação que te causa intensidade, aquilo é grande, e você percebe assim, nossa, não sei porque que eu estou sofrendo tanto com isso, não é tão grande assim. Inclusive as pessoas falam isso, né? Nossa, você está sofrendo por causa disso, mas isso não é tão grande assim. Você me fica pensando assim, mas para mim está enorme. Está doendo isso aqui. Por que está doendo? Aí o Leon Denis explica o seguinte, que os nossos eventos presentes, o que está te acontecendo aqui agora, sei lá, você ficou desempregado. A nossa memória antiga pode ser de outra encarnação, muitas encarnações para trás, a penúltima, a última, ou dessa, quando você era pequeno e você esqueceu, se liga, aquele fato se liga a esse, por semelhança de frequência. Entra em sintonia. Então, perda de emprego, humilhação, sensação de desamparo, que está me acontecendo aqui, entra em sintonia com outras situações de desamparo, desemprego. Está entendendo? Então, ele diz o seguinte, a cada situação presente, nós vamos nos lembrar, não do que aconteceu, mas a gente vai lembrar do sentimento, as sensações. Essas sensações, há algumas pessoas que têm a facilidade de lembrar o fato. Vê uma imagem, sonha, mas isso é raro, tá? Não é comum, não. O mais comum, a emoção vir, aquilo te toma, você sofre um tanto. E o que ele diz assim? Então é hora de curar. Então, quando você cura esse grandão que está acontecendo aqui, você está curando uma coisa, ó, velha, que tinha ficado desarrumada no seu passado. Eu imagino, ele diz que são camadas. Eu imagino um monte de edredom no nosso armário, sabe? Um monte de edredom, cobertorzinho arrumado assim. Eu acho que a nossa memória é assim. Aí pega um cobertorzinho lá de baixo, assim, para o frio que está acontecendo agora. Então, o Leon Denis explica, o que dá intensidade ao nosso sofrimento, no momento atual, são as experiências anteriores. E quanto mais você pode curar agora, aqui, porque é uma chance, né? Vem coisas velhas para você, vamos curar aqui agora. Eu me lembro da minha avó falando um negócio muito engraçado. Meu filho, não vou mais a médico, não vou não. Eu falei, por quê, vó? Não, cada vez que vai, acha mais coisa que eu nem tinha. Capaz, então. É bem isso. A gente vai achar coisa que a gente nem sabia que tinha. Mas é hora de curar. Então, o processo de autocura é permanente, viu, gente? A gente precisa de cura a vida toda. Num sentido mais amplo, para a espiritualidade maior, reencarnar é curar. Cada encarnação da gente é para curar. Curar esses monte de nhanha nosso que tá velho. Porque uma encarnação não dá para resolver tudo. A complicação com seu filho, com seu marido, com a sua mulher, com seu pai, com a sua mãe, é muita gente para te resolver. A gente resolve uns e outros não. Fica para a próxima. Aí você resolve uns, outros não. E assim a gente vai curando, né? E é por isso que quando a gente reencarna, a configuração familiar se modifica. Quanto maior o grau de lesão houver, a espiritualidade coloca a gente num laço um pouco mais distante. Então, por exemplo, vou imaginar que eu tive uma relação com ela, ela foi minha mãe, e nessa existência, eu e ela não foi mole, não. Nós tivemos embate, a encarnação todinha, do começo ao fim, eu e ela. Nós já viemos com esse compromisso de dar um passinho. A gente deu, mas escorregamos muito, eu e ela. Não consigo perdoá-la.
ela também não consegue. Então, na encarnação seguinte, não vai dar certo ela voltar minha mãe, gente. Aí a gente vai, caramba, ferir no mesmo lugar. Como é que a gente reencarna? Vem minha irmã. É aquela irmã difícil que eu tenho. Difícil aquela irmã, meu Jesus Cristo. Mas o sentimento de fraternidade, o fato da gente ter começado pequenininha, eu e ela, termos brincado juntos, vai ajudando a curar as desavenças. Então, a gente vai melhorando. Certa vez eu conheci uma moça que ela e o irmão estavam num sofrimento só por causa do cuidado do pai. Isso acontece muito, né, gente? Quando os pais envelhecem, os irmãos, para conseguir encontrar um equilíbrio para cuidar dos velhos, não é mole. Aí, ela, uma raiva do irmão e dorme. Ah, porque ele. Eu falei, minha irmã. Ela era a nossa companheira da casa. Como é que era quando vocês eram pequenininhos, hein? Me fala. Aí ela demorou um tempo, tá pequeno? Deixa eu lembrar aqui. O Marcelo, quando ele era pequeno, eu cuidava dele, eu era mais velha, né? Eu levava ele para a escola, eu dava comida para ele. Aí ela foi lembrando das coisas boas. A gente brincava nananã, ele brincava de boneca comigo, brincava de bola com ele. Ela foi lembrando das coisas boas. Nananã. Como é que era na adolescência, que eles iam pro baile, que ela levava ele levava ela, não sei o quê. Taranana. Aí aquela desavença que estava daquele tamanhão ficou bem menor. Não zerou não, mas ficou bem menor. Então, quando você estiver lá no lelelê com seu irmão, lembra daquele que você brincou, que você abraçou, que você levou para a escola, que você deu comida para ele, que ele te levou no baile. Lembra essas coisas boas? Ele era meu camarada, eram só os dois. Ele era meu camarada, ele continua sendo seu camarada. O seu coração é seu camarada. Vocês estão numa desavença temporária. Então, é isso que a espiritualidade, maior estratégia. Como irmão, há coisas que vão conseguir ser mais dissolvidas do que se ela fosse a minha mãe, outra vez. Numa encarnação seguinte, troca. Ela é minha filha, eu me torno mãe dela. Já temos condição para isso? Se não, não vem ainda como mãe e filha. Vem num outro tipo de relação. Até ser possível de novo a gente estar junto e nos perdoarmos mutuamente. Então, cada encarnação é terapêutica. Para os nossos vínculos, né? Se você teve um relacionamento amoroso que foi violento, agressivo e doloroso, depois que você desencarna, você continua ligado àquilo. Como é que vai curar? Tem que curar aqui. Aproveita. Para completar, tem a história do André Luiz, né? O André Luiz encontra com a mãe no mundo espiritual. Seja quem leu o nosso lar sabe disso, né? Ele encontra com a mãe. E ela conta que ela vai reencarnar de novo antes do André e que vai casar de novo com o pai do André. Só Jesus na causa. Só Jesus. Aí ela conta o seguinte, que as amantes dele serão filhas do casal. Vocês imaginaram essas filhas como vai ser com essa mãe? Gente, vai ser uma ciumeira que só. Uma disputa com essa mãe. Brigas homéricas virão. Mas o que está ali em tratamento? Esse pai, que agora vai ser pai das duas, vai desenvolver por ela o amor do cuidado. Porque na encarnação anterior, ele teve uma relação com elas utilitária. Então, ele vai desenvolver o amor paternal, o amor cuidadoso, protetor. E é tão fácil a gente ver isso nas nossas relações, não é? Filhas com pai que tem um laço poderoso contra a mãe. Isso aí é reprodução da história anterior que está aqui numa nova cena. Né? Outro dia eu conversei com uma jovem muito interessante. Ela casou, separou, não sei o que. Ela agora estava morando numa casa de novo, mas agora ela estava sozinha, com os filhos, não sei o que. Aí ela me conta o seguinte, que o pai mora na casa em frente, essa é a cidade do interior, um lugar do país. O pai mora na casa em frente, que o pai fica na varanda vigiando ela. Uma mulher de seus 40 e tantos anos. Eu penso, ela não é espírita, nem sabe nada de reencarnação. Tá? Eu penso, isso aí é amor do passado. Não desvinculou. Ela fica assim, eu não sei porque ele me vigia no dia. Eu pensei, não sei. Aí foi falando, você precisa curar isso. Ajudar a libertar seu pai disso.
Isso também não é bom para ele, não é bom para você. Mas olha só que coisa interessante. Ela se sente protegida com o pai olhando outro lado. Fica com raiva, que é vigilância, mas ela se sente protegida. Eu falei, ó, isso é registro velho. Eu falei assim, olha, seu pai pode te proteger de muitas maneiras. Essa maneira não é boa. Encontra outro jeitinho de se sentir protegida de seu pai. Porque está no controle, não é bom para ele, para você. Ele não vai para feira, não vai para a praia, fica aí de butuca, com binóculo na sua casa, né? Então, é um trabalho que a gente precisa fazer, não é? Da gente curar as relações velhas. Falta 5 minutos para a gente para as nossas perguntinhas, mas o que eu queria deixar com vocês é, depois que a Joana fala desses 3 tipos de sofrimento, né? Só repetindo aqui, sofrimento do sofrimento, sofrimento pela impermanência e por condicionamento, né? Que foi esse terceiro que eu falei. Depois que ela fala desses 3 sofrimentos, ela vai dedicar um capítulo para mostrar para a gente que a gente pode buscar a nossa saúde. A gente não precisa ficar morando no sofrimento. Mas que a gente precisa fazer esse exame interior. Quais as origens do que eu sofro? Por que eu sofro? A primeira resposta da gente são os outros, né? Porque esse país, porque meu chefe, porque minha família, tá bom. Depois que você acabar com esse lelele, com isso tudo, desculpa, esfarrapada nossa, olha no fundo disso. O que de verdade alimenta meu sofrimento nessas várias circunstâncias? Esse é o trabalho que a gente precisa fazer de autoconhecimento, que a espiritualidade nos apoia imensamente. Está na hora da gente se curar, da gente se libertar desses caminhos. Eu reservei esses minutinhos finais da gente para que a gente possa compartilhar um pouco, porque eu falei muito já, né? Vou beber uma água agora. E vocês podem perguntar, ou comentar, ou o que percebeu, ou o que pensou. Então, agora a gente pode fazer essa troca. Senão a internet não. Você falou da relação de amores passados. Aqui no Brasil, São Paulo, pode se classificar assim. O pai da menina não queria o namoro dela com o rapaz. O que ele faz? No dia em que combinam dele, pai, mãe, irem à casa do rapaz para poder então pedir a mão da menina amor, ele no portão, quando toca a campainha e eles vêm atender, ele vem os 3, o garoto e os pais do garoto, ele mata os 3 por amor à filha. Isso ele disse. Eu não queria ver minha filha fora da minha casa. Isso são feridas não curadas do passado. Isso é uma ferida que não curou. Então você vê, deve ser um amor dele do passado, uma posse, um apego. Lembra que eu falei do apego? Um apego poderoso. Nessa encarnação veio o pai para conseguir melhorar, através da relação paternal e do cuidado, sair da relação sexualizante, né? Erótica, enfim, para poder desenvolver um outro lugar. Só que ele deslizou. E é isso as nossas provas, né, gente? Olha como é que uma prova vira expiação. Era só uma prova. Então ele veio como pai para poder curar a relação dolorida deles dois. Na hora da prova, ele deslizou. Então agora vira uma expiação. Então agora ele está envolvido com a morte de 3 pessoas. E o ódio que a filha vai sentir, né? Por tudo isso. Misturado com o amor que ela tinha pelo pai. Não é? Então, aquela expiação dura que vai ser para ele na próxima encarnação, nessa já está começando a expiação dele, nem vai demorar tanto assim. Então, as expiações, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da gente reencarnar, para quê que a gente nasce tantas vezes, né? Então, os Espíritos vão dizer que é para o nosso progresso individual e coletivo. Então, nós temos um compromisso duplo da gente melhorar e ajudar as pessoas a se melhorarem. Não é à toa que a gente fica em casas e instituições trabalhando, porque a gente sente essa responsabilidade de ajudar os outros também a levantar. Porque a gente se levanta ajudando o outro a levantar, é assim, né? A gente se cura ajudando os outros a se curar, é um trabalho mútuo, não é verdade? Como é que a gente chega a Deus? Através do próximo, assim que é. Então, quando a gente vai entendendo isso, diz lá nessa questão, os Espíritos dizem que é individual, é coletivo e diz, e virão então em 3 dimensões, provas,
expiações e missões. Então a gente tem essas provas. A prova era ele dar conta de ser pai da menina. Já virou expiação. Um dia, lá na frente, quando ele curar essa dor profunda, tiver reparado todo esse mal com essa família, sabe-se lá que história tem com essa família, isso vai virar uma missão. Então, na nossa vida, todos nós temos uma missão. Qual é a sua? Não precisa ser missionário como Chico Xavier, gente, mas cada um de nós tem uma missão, um projeto, um propósito de contribuição com o mundo que a gente vive. Qual é o seu? Quando eu escuto essas histórias assim, ele dá aula de judô na comunidade X, isso é uma missão, sabe? Ela dá reforço escolar na pracinha, isso é uma missão. Ela entrega quentinha, é uma missão. Ou seja, por que será que você se interessa por isso e não por outras coisas? Que tem um registro seu nesse assunto que você se sente impelido a cuidar. Bom dia, doutora. Acho que nem preciso de microfone, que a minha voz já... tá. Doutora, eu estava prestando atenção, não antes, porque a gente estava tentando resolver um negócio ali, mas na sua fala aí, isso posto, eu quero perguntar à senhora, dentro do seu vasto conhecimento da doutrina espírita e como palestrante que a senhora é partidária de que o que move o ser humano é o mental abstrato, não o mental concreto. Porque muitas vezes você pensa, e isso é uma lei, vamos dizer assim, universal, porque todos os seres humanos, indistintamente, independente do meio em que vive, tudo é o mental abstrato que rege. Porque o mental concreto, muitas vezes, e eu tenho isso como experiência e outras que eu já vi, a pessoa está tentando fazer o melhor, né? E acaba fazendo aquilo que não gostaria de fazer, e daí advém tudo esse turbilhão que a senhora já colocou aqui. Então, para nós aqui, eu considero esse grupo e mais todos os companheiros que labutam aqui comigo como pessoas privilegiadas de ter conhecido a doutrina espírita e o nosso grande dirigente, que também era missionário, tá? O presidente fundador. E nós aprendemos um bocado de coisas aqui. E com a graça de Deus, a gente tem a informação, mas a maioria esmagadora do povo do planeta não tem esse tipo de informação, está vivendo de forma aleatória, desconecta, desculpe a expressão, tão inferno isso tudo. Então, a senhora é partidária de que o mental abstrato, ele comanda o ser humano, não o mental concreto. Haja visto até o discípulo lá, Paulo, né, que disse que eu estou fazendo aquilo que não gostaria e não consigo fazer aquilo que gostaria de ser feito. Então, a gente tem conhecimento que dos 7 corpos espirituais, o ternário inferior ele não é atingido e se dissolve ao longo do tempo, né? E o quaternário superior, que é onde mora do concreto abstrato, corpo búdico e né, a centelha divina, então ele não é atingido. Então você vai e volta. Você vai e volta. Aí vem esse turbilhão de confusões, de karmas, desse negócio todo. E eu me vi agora dentro da sua fala, ainda há pouco, num relacionamento do qual eu tomei conhecimento que já vinha, muitos aqui vão até estranhar, já vinha assim num tempinho de 3.400 anos, que era do tempo de Moisés, e eu sofri muito. Então, a senhora é partidária que tudo isso se deve ao fato
da gente ser comandado pelo mental abstrato, e muitas vezes a gente está trabalhando aqui, lutando para tentar melhorar. Tem uma dificuldade terrível, não é nada fácil. Então, pelo que a senhora colocou, eu me vi dentro de algumas situações. Isso é vero ou, na sua opinião, como é que funciona? Martins, obrigado pela sua pergunta, boa, né? Eu não tenho esse conhecimento do que quer dizer mental abstrato concreto, não sei, esses itens que você foi falando. O que eu entendo é assim, nós somos imaturos mesmo. E nós estamos saindo da ignorância, nós nascemos ignorantes, porque ignorante significa sem conhecimento algum. E nascemos simples significa sem complexidade alguma. E no processo sucessivo das reencarnações, nós estamos adquirindo complexidade e conhecimento. Para a gente conquistar complexidade e conhecimento, nós precisamos passar por desafios. E no desafio, a gente desenvolve os tais valores que melhoram tanto a nossa vida. Quando a gente começa a conquistar tolerância, generosidade, compaixão, coisa que a gente não tinha. Então, a gente vem de mundos primitivos. Nós estamos no segundo estágio de mundos, mundo de provas e expiações. Estamos nos dirigindo para mundos de regeneração, depois mundos felizes. Então, como é que é um mundo de prova e expiação? O mal predomina sobre o bem. Mas não é o mal fora, é o mal aqui dentro. Nós todos ainda temos muito mal para curar, mas nós já temos muito bem conquistado. Nós temos as duas coisas. A gente tem essas duas forças que estão o tempo todo interagindo. Por isso que a gente tem dúvidas. Faço isso ou faço aquilo? Isso é egoísmo ou não é? Devo ou não devo? Faço ou não faço? Então, eu fui pensando, o que ele quer dizer com mental abstrato? Talvez eu entendi assim, o mental concreto, ele é melhor, no sentido de que as coisas concretas, objetivas, que eu posso agir, muito melhor do que essa coisa abstrata, idealizada, imaginada. Então, às vezes a gente perde muito tempo aqui nessas elaborações teóricas ou no pensamento. A gente imagina como uma coisa vai ser, geralmente a gente acha que vai ser pior do que efetivamente é. A gente mora muito nesse lugar. E quando você diz assim, será que a gente é comandado por esse lugar? Sim e não. Sim, porque nós temos muita coisa inconsciente. Tanto que a gente faz uma coisa e pensa, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? O que me deu que eu falei aquela frase? Que foi isso, meu Deus do céu? Que vergonha, eu tenho até vergonha de pensar. Aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz, Jesus, o que eu faço com isso? Então, quem é que agiu? Claro que fui eu, mas eu fui comandado por uma força que é minha. São lugares da minha alma que eu não tenho poder ainda sobre ela. Ela é de uma ordem que eu ainda não pensei sobre ela. Não me tornei consciente sobre ela. Então, nós somos privilegiados, não é para a gente se achar superior, não. Nós somos privilegiados porque a gente, sabendo disso, pode ser mais cuidadoso. Nossa, eu não posso julgar o Martins por ele ter feito aquela coisa inadequada, porque amanhã pode ser eu também fazer uma coisa inadequada. Eu, tomada por uma raiva, faço algo inacreditável. Então, eu não sei se numa circunstância dessa, se eu tivesse uma arma na mão, eu também não daria o tiro. Talvez eu desse. Até hoje eu nunca dei, né? Uma vez perguntaram para o Chico Xavier assim, Chico Xavier, você já fumou? Ele falou, até hoje ainda não. Então, ainda não, ou seja, pode ser que em algum momento eu fume, eu não sei. Nós somos guiados por forças inconscientes, lembra que eu falei das camadas? Então, nós temos memórias milenares, tem determinadas circunstâncias que a gente fica na beira do precipício, não é não, gente? Na beira, assim, vai ou não vai? A gente sente o ímpeto de ir, você, não, dessa vez. Não, hoje não. Graças a Deus eu não fui. Porque eu não sei o quanto eu conseguiria segurar os meus impulsos se eu fosse. Então, a gente é mestre em julgar os outros porque eles foram, se arriscaram e deslizaram. E temos dificuldade de localizar na gente pensamentos, sentimentos, que eu não sou consciente deles, que podem em algum dia se manifestar. Então, por isso que eu falei sim e não, no sentido de que
se você começar um trabalho, se tornar consciente disso, você pode ir ganhando mais autonomia. A gente sabe o que vai percebendo? Quanto mais a gente está desperto, mais a gente vai ver a gente dormindo. Tá certo? Trabalhei isso. Quanto mais desperto, mais você vai ver gente dormindo, gente. É uma coisa terrível. Porque quando a gente também está dormindo, a gente nem liga que tem povo dormindo. Mas você começou a despertar. Você começa a ver, tá dormindo, tá dormindo. E, nossa Senhora, o mundo inteiro dorme. Não, não é isso. Tem gente desperta como você. Mas a gente começa a ficar aflito. Meu Deus, não vai acordar, não? Não vai acordar, pelo amor de Deus, gente. Não dá. Então, quando a gente conversa com materialista, é duro, né? É duro conversar com materialista. Porque ele também não tem muita paciência para poder escutar o que a gente tem para dizer, né? Então, a gente tem que desenvolver tolerância, paciência para lidar com quem é muito aprisionado nas suas ideias. Quem tem muita certeza das suas ideias está muito inseguro. Então, a gente precisa respeitar isso. Obrigado, viu, Martim? Então, gente, obrigada, Martins. Então, nós temos o pessoal na internet, é um recorde para a gente. 32 pessoas estão com a gente. Todo mundo dizendo que a sua palestra é muito boa, você explica muito bem, todo mundo está muito feliz com as suas palavras. E 3 pessoas estão perguntando como cicatrizar as feridas da alma. Vai passar a receita? A gente marca um cursinho aqui de cura das feridas da alma e vocês vêm fazer um cursinho com a gente aqui no Sampaio. Como curar as feridas da alma? Primeira coisa, você identificar que você é um pássaro ferido. Porque a gente acha que todo mundo está ferido e a gente não. Então, começa a olhar e identificar. Eu tenho essa ferida, essa aqui, aquela ali. E só você pode achar, ninguém tem como adivinhar as suas feridas. Mas, como é que eu sei que eu tenho ferida? Primeiro, se as suas respostas às circunstâncias da vida são desproporcionais, tem ferida no seu coração. Então, a situação é desse tamaninho e para você é assim, enorme. Sabe? Toda vez que acontece aquilo, pá, fica enorme para você. Né? Outro dia eu conversei com uma moça, num desses seminários que eu dei, ela falou assim para mim, não pode uma pessoa falar não para mim, eu viro bicho. Eu falei, opa, desde quando que você é assim, que não pode dizer não para você? Desde sempre, assim, pois então. Isso é uma ferida sua, você precisa curar isso, isso não é característica pessoal sua, não. Isso não é sua personalidade que é assim, seu espírito é assim, para com isso. Você está agindo, como é que é? Com mental abstrato. Então, sua vida está mandando em você aí. Então, todo lugar que você vai, ninguém pode te dizer não. É impossível você passar uma existência que as pessoas não possam te dizer não. É impossível. Aí ela disse assim, mas meu pai me disse muito não. Opa, ele te disse um sim. E ela ficou curiosa. Não é verdade, ele nunca me disse. Disse. Ele disse sim para você nascer. Esse sim é suficiente para tudo, não precisava nada mais. Te deu a chance de reencarnar, o que mais você quer? Então agora você vai continuar reproduzindo isso? Essa rebeldia de uma criança de 5 anos, já tem 40, menina, agora? Isso é dormir, bora acordar. Então, primeira coisa que faz a gente reparar que a gente tem ferida na alma, reações desproporcionais. Eu conheço gente que quando está com raiva, taca celular na parede, bate porta, quebra porta. Que isso? Que lugar é esse que você está morando? Isso é ferida da infância que você está precisando curar. Que xinga, que bate carro, que está com raiva. Raiva é uma emoção que precisa de educação. Não é não expressão, senão a gente fica doente. É educar a expressão da sua raiva.
Então, a gente precisa entender, o fato da gente estar machucado, ferido, não justifica a gente ser agressivo. Né? E existe aquela agressividade surda, que é, o que você tem? Nada. Fica sem falar. E é aquele freezer dentro de casa, que recusa estar junto, que recusa falar, que não quer falar sobre o assunto, que espera você adivinhar o que foi que aconteceu. E você fica pensando, meu Deus, eu não sei o que foi que aconteceu. Está sem falar comigo há 2 dias, eu nem sei porquê. Então, a gente precisa começar a educar essas emoções infantis. Isso tudo é a sua criança ferida comandando a sua vida, há muito tempo. É muito bom lembrar que isso não é você por inteiro. Isso é um pedaço seu ferido, machucado, que está na frente das suas decisões adultas. Aí pegando a frase de Paulo, tão bonita que ele lembrou. Por que o bem que eu quero eu não faço? E o mal que eu não quero eu faço? Porque eu ainda não tenho domínio sobre as minhas emoções. Quando eu vejo, já falei. Né? Eu conheci um senhor muito engraçado. Ele era tão impulsivo, que dizia para mim assim, dona, eu sou tão impulsivo, que quando eu falo, no meio da frase, eu já estou arrependido. Eu me arrependo depois que eu falei, mas ele se arrependia no meio. Presta atenção. É uma pessoa muito impulsiva. Educar essa emoção é difícil. Né? Então, caminho para curar sua alma, identificar que você é ferido, esse é o sintoma mais claro, desproporção da sua resposta às circunstâncias da vida. Né? Muita categorização, né? Ninguém pode falar não para mim, ninguém pode isso. Sua criança está na frente dando ordem, vamos embora. Né? Essa tirania que a gente vai apresentando precisa curar. E aí começar um processo de autocompaixão. Existe um curso que a Luzia Matias dá, que é de cura, de autocura. Procure cuidados, né? Psicoterapias, cuidar da sua criança interior. Vai se lembrando de quando você era menina, quando você era menino. Vai para aquela cena. Se lembra o que estava difícil para você naquele momento. Vou contar uma coisa pessoal minha, que ajuda. A nossa memória tem um poder curativo, gente, inacreditável. A Joana de Ângeles ensina visualizações terapêuticas. Então, você pode voltar a uma cena e mudar a cena. Você pode mudar essa cena. Meu pai já tinha uma certa ideia, não lembro a idade exata que ele tinha. 74. Ele teve um acidente vascular cerebral em casa. Mas ninguém lá em casa era médico. A gente só viu ele tendo reações corporais estranhas. E aí a gente colocou ele no carro e fui para o hospital. Só que eu não fui. Eu tinha 18 anos. Eu não fui. Fiquei em casa com meu irmão mais novo. Foi minha mãe e meus irmãos mais velhos. E meu pai foi no carro e nunca mais voltou. E foi 15 dias depois ele faleceu. Nesses 15 dias eu o visitei no hospital totalmente desacordado. Então não me comuniquei mais com ele. E eu queria contar muita coisa para ele. Eu queria contar para ele que eu tinha passado pela universidade pública. Né? Naquele ínterim aconteceu tudo. Eu passei para a universidade, ele tinha me ajudado a estudar para a universidade. Ele tinha me ajudado a estudar para o concurso, eu passei no concurso. Tinha muita coisa para contar. Então, eu tinha uma dor assim que não passava essa dor, sabe? Mas ele morreu. Mas é espírito seu, eu sei, gente. Mas eu queria ele aqui no corpo, na minha frente. Pai, olha, né? Eu queria que ele dissesse parabéns, minha filha e tal. Passou-se os anos, muito tempo passou. Aí um dia, eu num trabalho terapêutico, eu não me lembro mais qual, a pessoa falou sobre visualização terapêutica, que a gente pode refazer imagens. E que isso produz no nosso corpo, nas nossas células, modificações. Então eu fui para aquela cena. Meu pai foi, eu vi meu pai indo. Entrou no carro e fiquei com meu irmão mais novo em casa. O que eu queria que tivesse acontecido? Eu queria entrar naquele carro, gente. Queria agarrar ele, beijar ele, me despedir. Eu queria isso. Eu não tenho como mudar os fatos, mas eu queria alguma coisa, eu podia. Então, eu me imaginei. Me imaginei entrando no carro. Me imaginei falando para ele, olha, pai, isso vai passar.
tal, eu amo você, olha, eu passei na faculdade, olha aí, nananana. Quando eu acabei essa visualização terapêutica, eu estava ótima. E eu digo para vocês, daquele dia para hoje, isso nunca mais é uma dor para mim. Eu consigo contar, olha, estou contando aqui, isso não chora, não sofro, está tudo certo. Ah, sim. Vocês podem fazer visualizações, façam visualizações. Imagina, isso é cura da alma. Imagina uma cena que ficou mal arrumada. Você queria ter dito outra coisa e não disse? Diz agora, imagina. Esse espírito da sua visualização escuta a sua frase. Eu tenho certeza que meu pai ouviu isso. E isso se sossegou no meu coração. Agora, gente, não vai fazer visualização para mandar ver, não. Não é isso não, hein? Olha, vocês, não é isso. É cura, pelo amor de Deus. Não é para fazer a ferida piorar, não. É cura. Né? Saudável. Ah, eu queria ter dito tal coisa para minha mãe. Diga. Fecha o olho, volta a cena. Vai lá naquela cena, bota uma musiquinha. Vai na cena e você vai dizendo. Diz em voz alta. Mãe, olha, eu vim te dizer isso. Eu vi até o meu corpo, gente. Eu vi a minha mão, passando a mão na cabecinha dele, que era carequinha. A gente vai vendo. E vocês pensam que seu anjo de guarda não está junto? Está juntinho de você. Porque a espiritualidade se interessa muito pelos nossos movimentos de cura. Né? Faça o que vale a pena. Então, temos uma indicação para como tratar as feridas da alma. Então, está todo mundo mandando beijos para você, lamentando não estar aqui para te conhecer. Olha isso. Eu também acho, deviam estar aqui. E dizendo gratidão por essas palavras, tá bom? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Temos tempo, gente. Até 11h30 a gente sustenta. Quer falar? A senhora estava falando agora e me ocorreu o seguinte: eu acho que o tripé de um grande sofrimento no ser humano são 3 coisas: o medo, a raiva e a culpa. É isso que machuca muito o ser humano. E agora é outra palestra, né? Um dia a gente fala sobre o medo, a raiva. O medo e a raiva são as nossas emoções básicas, né? Junto com a alegria e com a tristeza, né? São emoções básicas nossas. Todos nós precisamos aprender a chorar com a tristeza, a nos proteger na hora do medo, a gritar com a nossa raiva se for preciso, né? A gente precisa aprender e deixar a nossa alegria também fluir. A gente precisa aprender a parar de apertar as nossas emoções ou negar as nossas emoções e cuidar delas como elas são. Nós somos seres humanos em desenvolvimento, sentimos mesmo tudo isso. Quanto mais a gente reprime, mais presente fica. O pior é isso, né? Quanto mais você não quer expressar, aquilo fica junto de você, grudado, né? Então, sim, medo, raiva, culpa e tantos outros sentimentos, emoções podem nos aprisionar em situações muito antigas, né? A gente pode... E a minha turma do lado de cá? Você não quer falar um pouquinho para a gente? Eu estava pensando aqui sobre os desafios, né? Os desafios serão sempre, né? E a gente pergunta assim, como você fazer para não errar ou para acertar? Importante que os desafios vão estar sempre ali à nossa frente, né? E eu fico pensando se nessa questão dos desafios também relaciona alguma coisa com a fé. Você precisa da fé para os desafios ou você tem que pensar em como não errar e fazer a sua caminhada? Bonita essa pergunta, né? Uma vez eu fui falar num grupo de pais e mães enlutados. Não sei mais aonde. E eu tinha que falar sobre a fé para eles. E eu estava desenvolvendo a ideia com eles que a fé é uma coisa que a gente constrói, a gente não nasce com ela pronta, sabe? Aí cada desafio que a gente passa, a gente ganha mais um pouco de firmeza na nossa fé. Aí a gente vai para o próximo, aí o desafio é maior, vai precisar de mais fé, mas eu já tenho 50%. Aí naquela circunstância eu ganho mais 5%, eu já estou com 55%. E assim você vai.
Que nos 99 vai. Isso, por quê? Porque como os desafios serão sempre maior, vai exigir da gente uma largueza que a gente ainda não tem. Mas a gente já tem alguma coisa. Então, a gente gostaria de não errar. Mas a finalidade da reencarnação não é não errar, é aprender. Então, a gente vai errar mesmo. Erros e acertos. Então, a gente vai desenvolver a humildade quando a gente admite que errou. Olha, realmente, me desculpa, foi mal. Eu tava mal-humorado. Falei com você de um jeito que não foi legal. Então é isso, assim, com erro a gente desenvolve humildade. Uma pessoa que nunca admite que erra, está morando no orgulho. Ih, gente, vai demorar mais tempo ainda para descascar isso aí. Um abacaxi enorme, espinhento. Aquele que fica se justificando o tempo inteiro, nunca admite que errou, cansa todo mundo e não ajuda, nem a ele, nem a quem está perto. Agora, quando a gente pode admitir que errou, é bom demais. E isso é diferente de se sentir culpado. Vocês acreditam que o culpado, ele ainda não admitiu que errou? Porque o culpado, ele fica na acusação, ele ainda não admitiu que ele errou. Ele fica dizendo, eu não podia ter feito, isso está errado. Mas você fez. Fala que você fez. Para de dizer que você não devia. Fala que você fez, isso vai te ajudar a sair daí. Culpa, remorso, isso não adianta nada. Não eleva a alma. O estado de elevação começa na assunção dos seus erros, não é na acusação. É no assumir. O nome disso é responsabilidade. Então, a gente veio para aprender. Então, a gente vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar. Aí vai errando menos, vai acertando mais, mas sempre tem erro, porque mundo de prova e expiação é assim mesmo. Então vai ter erro, vai ter deslize, aí você conserta aqui, conserta ali, conserta. Eu vi com a Sueli no carro, ela contando que o homem foi limpar o carro dela e soltou um encapamento assim, porque o aspirador era forte demais. Aí o homem disse para ela assim, mas a culpa não foi minha. Não, a culpa não, mas a responsabilidade foi. Né? Porque tem a responsabilidade do material, tem a responsabilidade de um monte de coisa. Mas tem uma parte que foi dele, que exagerou ali na quantidade de impulso que colocou na máquina. Ele não fez isso por querer? Não, tá tudo bem. O fato de você não fazer por querer, o fato de você não ter a intenção, é um atenuante, mas não retira o fato de você ter errado, deslizado. Então, uma das coisas mais difíceis de entender no perdão é isso. A gente tem uma dificuldade de perdoar, porque parece que aquele que fez o mal vai ficar zerado. Não, você não tem esse poder, não. Você perdoa para você se libertar, é só por isso. O que vai acontecer com o outro, deixa que a lei divina cuida disso. Você só vai parar de ser o fiscal do erro alheio. Então, quando a gente consegue perdoar, é um ato de amor a si, porque você se liberta daquele rolo que você fica. De acusação, de lembrar daquela história, de querer que o outro sofra, de querer que ele se arrependa, de querer que o outro fique de joelho na nossa frente. Eu errei, né? Não vai rolar isso, desiste dessa cena. Essa visualização não é boa, não. Tira essa cena de você, não é essa a questão, é você se libertar. Porque quando eu digo assim, eu te perdoo, eu ainda estou muito superior a você. E aqui na Terra, nós não somos superiores a ninguém. Não mesmo. Então, a gente precisa tirar um pouco esse nosso impulso de querer fazer justiça com as próprias mãos, que isso é a experiência do passado nosso. Então, aqui todo mundo erra, todo mundo acerta bastante também. Aliás, eu acho que a gente acerta mais do que erra. Nós estamos aqui para aprender, né? É isso. Coisa boa demais. Agora já chegamos no nosso final, né? Então, assim, a gente quer agradecer muito a você, Ana Tereza, por esses momentos, essas palavras, estar aqui com a gente. A Ana Tereza vai autografar os livros agora, rapidamente. Então, assim, a gente sempre termina fazendo uma oração também, né? E você quer fazer a oração? Ah, maravilha. Faça uma oração para a gente, sim. E antes de fazer a nossa oração, queria fazer uma pequena propaganda. No canal do YouTube da nossa casa,
Tarefeiros do Bem. Então, no YouTube, Tarefeiros, vocês vão achar o nosso canal. Tem as aulas que a gente gravou todas e continuamos gravando. Toda terça-feira na nossa casa, eu coordeno um grupo de estudos da Joana de Ângeles. Então, esse ano foi o livro Conflitos Existenciais. E nós gravamos todas as aulas que aconteceram. Está no nosso YouTube, vocês podem assistir. É muito gostoso, porque é um aprendizado assim, em roda, é muito legal. E se quiserem ir presencialmente, toda terça-feira, 5 horas, lá em Botafogo, a casa é aberta para quem quiser. Esse ano nós vamos estudar esse livro que eu trouxe para vocês, que é o Plenitude, tá? Sobre o sofrimento. Então, sintam-se à vontade para acessar e participar. Terça-feira, já começa. 5 horas da tarde. É 1h30 de estudo que a gente faz. Das 5 às 6h30. E fica tudo gravado. Se não puder ir, não tem problema, assiste em casa. E vocês podem aproveitar bastante. Será um prazer receber vocês. Então vamos fazer a nossa prece. Eu gosto de dizer que a gente precisa de prece. Igual a gente precisa de água. Igual a gente precisa de comidinha para passar fome, de água para matar sede, a gente precisa de prece. Nós precisamos de nutrição para as nossas almas. A gente conhece nutrição para o corpo, nutrição mental. A gente precisa de nutrição espiritual. E não é que os espíritos não estejam atentos a nós, eles estão, mas nós estamos desatentos, desconectados. Então, a prece é igual a gente colocar o fio da tomada na parede para acender uma lâmpada. Então a gente diz assim: Senhor Jesus, amado Mestre, que acompanha com alegria as nossas conquistas. Hoje nós queremos agradecer, estarmos juntos neste centro, nessa instituição amorosa, para termos uma manhã de partilha. Nós queremos agradecer as bênçãos de conhecermos as verdades espirituais, não por sermos superiores, mas por podermos ter recursos para lidar com as adversidades que às vezes são tão intensas. Envolve os nossos corações. Queremos agradecer aos desencarnados todos que estiveram conosco nessa manhã, os protetores desta casa, muito obrigado. Por vocês cuidarem desse ambiente, por prepararem com carinho para nós e a gente se sentir acolhido nessas paredes, nesta sala. Muito obrigado, amigos, muito obrigado de verdade. E que possamos levar para os nossos lares todas essas bênçãos recolhidas. Que assim seja.